Olá, meu amigo, minha amiga. Nessa oportunidade, vamos estudar um pouco sobre a organização do Estado na Constituição Federal. O nosso objetivo hoje, então, é estudarmos a organização do Estado, um pouco de sua organização político-administrativa e as competências dos entes federativos. Perfeito? Vamos começar, então, analisando, ou a partir da análise do artigo 1º da Constituição Federal, que diz que a nossa forma de Estado é uma forma de Estado federal. Então, o artigo 1º da Constituição Federal traz a nossa forma de Estado federal, é a nossa opção, é o nosso princípio federativo. Ao adotarmos a forma de Estado federal, automaticamente nós estamos dizendo que o poder político internamente ele vai ser distribuído a mais de um ente. Por quê? Ora, a forma de Estado nos aponta justamente como se dá a descentralização política ou como se dá a distribuição do poder dentro do Estado. Ao adotarmos uma forma de Estado federal, nós assumimos a opção de termos dentro do Estado uma descentralização. Entregaremos o poder político a mais de um ente federativo, certo? Então há uma descentralização política, divisão espacial do poder. Então essa foi a nossa opção com a forma de Estado. E na nossa forma de Estado federal, onde há então descentralização política, nós temos hoje, na atual Constituição Federal, 4 entes federativos. Não foi sempre assim, mas hoje são União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então a nossa descentralização política, em virtude da nossa forma de Estado federal, implica no reconhecimento de 4 entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, conforme o artigo 1º e o artigo 18 da Constituição Federal. Atente para um fato: os territórios eles não fazem parte da federação. Os territórios que hoje não mais existem, mas podem vir a ser criados, se forem, integrarão a União, serão uma mera divisão administrativa dentro da União, ou seja, vão ser uma autarquia federal. Então, os territórios não fazem parte da nossa federação, que é composta por 4 entes políticos apenas, perfeito? Lá no título 3 da Constituição Federal, você encontra, a partir do artigo 18, as disposições gerais para a organização deste Estado federal. Então, o título 13 é o objeto do nosso estudo. Dele, nós vamos retirar uma parcela daquilo que lá está, dos capítulos que lá constam, perfeito? Então, é aqui que nós vamos iniciar o estudo. Enfim, nós vimos que a nossa forma federativa do Estado implica no reconhecimento da existência de 4 entes federativos, certo? Que, segundo o artigo 18 da Constituição Federal, são todos autônomos. Então, o artigo 18 da Constituição diz que a República Federativa do Brasil, que é formada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, estes entes são todos autônomos, certo? Entre si, nos termos da Constituição. Então, todos os entes federativos possuem autonomia. O que significa autonomia? Autonomia política? A autonomia política significa a capacidade de cada ente federativo se auto-organizar, autogovernar, legislar e administrar. Então, a autonomia política que tem cada ente federativo implica nessas 4 capacidades. Veja bem, os entes federativos possuem autonomia e não soberania. Quem possui soberania? A República, que é a reunião de todos eles. Só a República possui soberania. Os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios possuem autonomia, autogoverno, auto-organização, auto-administração e autolegislação. Perfeito? Apesar agora de possuírem autonomia, a Constituição, no entanto, não assegura, não permite que os entes federativos se dissociem do Estado, se dissociem da federação. É o princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo, constante do artigo 1º da Constituição Federal. Então, o princípio da indissolubilidade consta lá no artigo 1º da Constituição, que diz que a reunião destes entes é indissolúvel. Qualquer tentativa dos entes federativos de dissociarem-se da federação vai provocar a intervenção federal nos estados, ok? Artigos 34 a 36 da Constituição Federal. Então, apesar de possuírem autonomia, não soberania,
os entes federativos não podem se dissociar da federação, perfeito? Vige o que se chama de princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. Ainda, a forma de Estado federal constitui cláusula pétrea. Como assim? Nos temos o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal. Não se admitirá sequer a discussão de proposta de emenda que tenda a abolir, dentre outras coisas, no inciso 1, a forma federativa de Estado. Perfeito? Então, essa forma que nós escolhemos quando da Assembleia Nacional Constituinte para organizar politicamente o nosso Estado é uma forma que só vai mudar se uma nova Constituição Federal surgir. Enquanto esta Constituição vigir, a nossa forma de Estado será federal. Por isso, nós dissemos que a forma federal de Estado é cláusula pétrea, ok? Não pode ser alterada por emenda à Constituição. Ainda, nós vimos que todos os entes federativos são autônomos entre si, possuem autonomia. Não há, então, entre os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal, municípios e hierarquia. Eis uma coisa que você tem que tirar da cabeça. É um entendimento senso comum de que as disposições da União valem mais do que dos Estados, que dos Estados valem mais do que dos municípios. Não é assim. Todos os entes federativos estão em pé de igualdade, acredite você ou não, é essa a ideia. Todos os entes, União, Estado, Distrito Federal, município, estão em pé de igualdade. Todos são autônomos entre si. Mas o que os distingue, então? O que distingue um ente federativo do outro não é uma relação de hierarquia, que não existe. O que os distingue é efetivamente a competência. A Constituição Federal vai distribuir competências legislativas e administrativas diferentes para cada ente federativo. Então, o que distingue um ente federativo do outro, já que eles não estão em uma relação hierárquica, é a competência que a Constituição Federal defere. A Constituição separa um rol de competências para a União, só a União exerce. Ou ela pode compartilhar, mas é da União. Separa competências para o Estado, para o Distrito Federal, para os municípios. Então, cada um tem competências diferentes. Então, pelo amor de Deus, não afirme, Lei Federal da União vale mais. Não, das duas, uma. Ou a União não pode falar sobre assunto, então o que vale é a lei do Estado, do município, porque foi a estes entes que a União deu a competência, ou a lei da União, lei federal ou nacional, é a única que vai tratar do assunto, certo? Então não há hierarquia. O que existe entre os entes federativos e que os distingue é a competência que é diferente para cada um deles, segundo a Constituição Federal. E o principal critério que a Constituição Federal se valeu para dividir a competência entre os entes federativos foi o chamado princípio da predominância do interesse. Como assim? A Constituição Federal, ao distribuir as competências entre os entes federativos, ela deu à União competências legislativas e materiais relacionadas a interesses de âmbito nacional. Ao Estado, a Constituição Federal vai entregar competências de interesse que são regionais. E ao município, competências relacionadas a interesses locais. Então foi a ideia da predominância do interesse que foi o principal critério utilizado para dividir a competência entre os entes federativos. À União foram entregues interesses de predominância nacional, certo? Aos estados de predominância regional e aos municípios de predominância local. Então esse foi o principal, não foi o único critério, você vai ver isso no decorrer da aula, ok? Mas foi o principal critério. Estas competências de que estamos falando, elas têm basicamente dois conteúdos, são de duas naturezas. Começamos pela competência legislativa. Então a Constituição Federal, ela cria um rol de competências legislativas que ela vai entregar aos entes federativos. O que são competências legislativas? São aquelas competências para legislar sobre certos assuntos. Direito do trabalho, direito penal, enfim, orçamento, tributação. Então, as competências sob o aspecto do conteúdo podem ser legislativas, que são aquelas entregues aos entes federativos para criar leis, ou materiais, também chamadas administrativas, que são aquelas competências que por exclusão não são legislativas. São competências relacionadas a atos de execução, administração, perfeito?
Então, as competências dos entes federativos serão materiais ou legislativas. Vamos analisar as duas competências de cada ente federativo, começando pelas competências da União. As competências, acompanhe aqui, materiais da União. A União recebe um primeiro rol de competências chamadas competências materiais exclusivas, que estão lá no artigo 21 da Constituição Federal, certo? Ali você vai ver que é a atribuição da União manter relações com estados estrangeiros, participar de organizações internacionais, decretar o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal, emitir moeda, dentre outras atribuições. Dentro desse rol de competências exclusivas da União, que estão no artigo 21 e você vai ter que ler com afinco e com calma para decorar todos eles, certo? Alguns eu acabei de citar, mas dentro desse rol de competências, 3 observações são necessárias. A primeira, por que se chamam competências exclusivas? Porque estas competências materiais que são da União, só ela exerce, ela não pode entregar para outro ente federativo, não pode delegar, por isso o nome exclusiva. Só a União exerce, com exclusão de todos os entes federativos, e ela não pode delegar essas atribuições do artigo 21. A segunda observação, as primeiras atribuições que constam do artigo 21, incisos 1 a 4, são atribuições que a Constituição Federal entregou à União e que ela vai exercer quando estiver representando a República. Eu disse mais cedo que os entes federativos detêm todos autonomia e não soberania. Quem detém soberania é a República. Mas um dos 4 entes federativos vai ter que representar a República, certo? Então, os representantes, os agentes políticos de um desses 4 entes federativos é que vão ter que fazer a representação da República lá fora. Alguém vai ter que representar o Brasil na ONU, na OIT, junto aos outros países, não é? Então, a Constituição fez uma escolha, pegou a União e entregou para ela essas competências. Então, as competências do artigo 21, incisos 1 a 4, quem exerce é a União com exclusividade. Mas ela as exerce representando a República. É como se nessas 4 atribuições a União vestisse a camiseta da República e fosse falar em nome da República. Aí há soberania. Mas quando a União volta para o âmbito interno, quando ela está falando com os outros entes federativos, ela é um ente federativo, então ela tira a camiseta da República e veste a da União. E aí ela não tem mais soberania, ela tem mera autonomia. Então essa é a segunda observação. As atribuições dos incisos 1 a 4 do artigo 21 são aquelas em que a União exerce representando a República. Dentre elas eu citei, manter relações com estados estrangeiros, participar de organizações internacionais, certo? E por aí vai. Agora, a terceira observação. A Constituição, no artigo 21 ainda, vai entregar à União atribuições relacionadas à organização e funcionamento de alguns serviços do Distrito Federal. Putz, mas você me disse agora há pouco que o princípio que orientava a divisão das competências era o princípio da predominância do interesse. Por que a Constituição Federal entregou para a União a organização de serviços que são de um ente federativo, que é o Distrito Federal? Por uma opção. Não questione isso. Entenda só que também é da União organizar principalmente o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Deveria ser o Distrito Federal? Deveria, mas a Constituição atribuiu à União e isso é muito cobrado. Porque você vai lá, Polícia Civil do Distrito Federal, deve ser o Distrito Federal, mas não é, é a União, certo? Então atente para essas competências e lembre-se que até 2012, certo? Antes da emenda constitucional 69 de 2012, a União também organizava a Defensoria Pública do Distrito Federal. Com a emenda constitucional 69 de 2012, a Defensoria Pública do Distrito Federal, agora quem organiza é o próprio Distrito Federal, certo? Mas a União ainda hoje organiza e mantém o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, perfeito? Atente para isso. Na sequência, nós vemos que a Constituição atribui à União competências que são chamadas de comuns no artigo 23, certo? Essas competências são chamadas de comuns porque a União vai exercer estas competências e também os estados, o Distrito Federal, os municípios. Então, competência comum é também chamada de competência paralela ou independente, porque não cabe só à União,
certo? Também a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos eles podem exercer estas competências, perfeito? Então, estas competências, por exemplo, zelar pela guarda da Constituição, o respeito às instituições democráticas, garantir o acesso à cultura, à educação, à ciência, preservar o meio ambiente, combater todas as formas de poluição ambiental. Então, são algumas competências que cabem à União, mas também cabem aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E cada um deles pode exercer essas atribuições de forma independente, paralela. Perfeito? Então, são atribuições materiais, competências materiais comuns. Agora, as competências legislativas da União. A União detém o primeiro rol de competências chamadas privativas, lá no artigo 22. Estas competências, como nós vimos, são legislativas, para criar normas, criar leis. E o artigo 22 traz um rol extenso. Dentre essas atribuições, é a competência da União legislar sobre direito do trabalho, direito civil, direito processual, seguridade social. Então, é competência da União legislar sobre vários assuntos, perfeito? Estas atribuições legislativas privativas, elas podem ser delegadas. O artigo 22, parágrafo único, diz que a União pode delegar aos estados a possibilidade de legislar sobre estes assuntos, se a União quiser, perfeito? A Constituição não fala, mas o Distrito Federal também pode receber essa competência. Mas lá no artigo 22, parágrafo único, não está mencionado o Distrito Federal. Só preste atenção a isso. Então, são competências legislativas privativas que podem ser delegadas. O rol delas, infelizmente, você vai ter que ler com calma depois. E no artigo 24, a Constituição traz um rol de competências legislativas concorrentes. O que significa, no que diz respeito à competência legislativa concorrente, para legislar sobre, por exemplo, tributação, orçamento, para legislar sobre custos dos serviços forenses, para legislar sobre previdência social, que não é seguridade, previdência diferente de seguridade. Então, nesse âmbito das competências concorrentes, basicamente, a União legisla sobre normas gerais e os estados e Distrito Federal legislam as normas específicas. É basicamente assim. Então, no âmbito das competências legislativas concorrentes, que constam ali do rol do artigo 24, a União vai legislar as normas gerais, disposições gerais sobre o assunto. E cada estado e o Distrito Federal legislam as normas suplementares, ou seja, vão olhar para as normas gerais e criar normas específicas para atender os seus casos. Perfeito? Então, essas são as competências materiais e legislativas da União. Agora, as competências dos estados. Aqui há uma observação muito importante, tanto na competência material quanto na legislativa mais à frente. A Constituição adota um procedimento para distribuir a competência material e legislativa aos estados que você tem que prestar atenção. Diz lá o artigo 25, parágrafo 1º, que o primeiro rol de competências materiais ou administrativas dos estados é chamado de competência residual ou remanescente. Que competências são essas? Aí que está. Não estão relacionadas na Constituição. Como assim? A Constituição vai dizer no artigo 25, parágrafo 1º o seguinte: cabe ao Estado toda a competência material que não couber à União e não couber ao município. Então, o que sobrar cabe ao Estado. Por isso são chamadas competências residuais ou remanescentes. Então, tudo que não for de competência da União e do município vai ser do Estado, certo? Por isso a Constituição não diz quais são. Ela já numerou a da União, já enumerou a do município. O que sobrar vai ser do Estado, mas ela não diz quais são. Preste atenção nisso, ok? Ainda a Constituição, por mais que tenha reservado aos estados uma competência residual para tratar de todos os assuntos que não sejam de competência da União ou do município, ela vai mencionar algumas competências que são exclusivas, certo? Competências exclusivas do Estado, ali no artigo 25, parágrafo 2º e 3º da Constituição Federal. Por exemplo, vai dizer a Constituição ali, essa primeira competência do artigo 25, parágrafo 2º diz respeito à atribuição que o Estado recebeu para explorar os serviços locais de gás canalizado. Presta atenção, por que essa competência é mais cobrada nos concursos? Porque traz a palavra local. E eu falei para você que o município é quem exercia as atividades relacionadas a interesses locais, não é verdade? Mas aqui a Constituição Federal usou o termo com uma outra acepção, num outro sentido, e disse: compete ao Estado explorar os serviços locais de gás canalizado, ao Estado.
Então presta atenção, isso cai bastante nas provas, justamente por conta da palavra local, que acaba confundindo o candidato, levando ele a acreditar que é o município que faz isso, não é. Ainda, no parágrafo 3º, está colocado que a atribuição do Estado instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões, para organizar serviços públicos que são de interesse de municípios limítrofes. Então essas são competências materiais ou administrativas que são exclusivas aos estados, sem prejuízo de todas aquelas que não forem ainda da União e do município. E por fim, falando de competência material, é óbvio que assim como a União, são competências comuns dos estados aquelas do artigo 23. Eu falei para você mais cedo, quando falamos da competência material da União, certo? Que essas competências eram da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aqui então elas aparecem. São competências comuns também do Estado, todas aquelas do artigo 23, perfeito? E agora as competências legislativas dos Estados. As competências legislativas do Estado começam também com a competência residual, ou seja, é de atribuição do Estado legislar sobre todos aqueles assuntos que não couberem à União e ao município, em relação aos quais a Constituição Federal não atribuiu já à União e não atribuiu ao município. Aqui também, então, aparece a competência residual remanescente, também fundamentado no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal, ok? Ainda, os estados têm a competência chamada concorrente suplementar, competência legislativa concorrente suplementar. Como assim? Nos termos do artigo 24, eu falei para você mais cedo, a União legisla sobre as normas gerais, não é verdade? E os estados e o Distrito Federal legislam as normas específicas. É isso que nós encontramos no artigo 24. Diz ainda o dispositivo o seguinte: se em relação a estas matérias do artigo 24, a União não legislar norma geral, o Estado e o Distrito Federal, porque precisam dela para editar suas normas específicas, podem ter competência plena. Ou seja, se a União dormir no ponto e não legislar a norma geral, o Estado está autorizado a legislar a norma específica e a geral. Mas, se a União vier algum dia a legislar, criar lei sobre normas gerais, então essa parte da lei estadual que tratava de normas gerais ficará suspensa, não revogada, perfeito? Então no dia que a União acordar e legislar, fizer a sua parte e legislar sobre a norma geral, aquela lei do Estado que trazia normas gerais e especiais fica suspensa na parte das normas gerais, perfeito? Não é revogada, é suspensa. Enfim, essa é a competência suplementar, concorrente suplementar dos Estados. E por fim, os Estados têm competência legislativa delegada, ou seja, a Constituição Federal prevê que a União tem competências privativas no artigo 21 para legislar sobre direito do trabalho, civil, processual, sobre seguridade, mas que a União pode delegar essas atribuições aos estados e também ao Distrito Federal, apesar do Distrito Federal não constar lá no artigo 21, parágrafo único. Então aqui, por fim, aparece a competência delegada. Competência delegada é aquela que o Estado recebe da União para legislar sobre aqueles assuntos que são originalmente da União, mas que foram entregues a ele por meio de uma lei complementar. Perfeito? Então essas são as competências legislativas dos estados. Agora vamos às competências dos municípios. Em primeiro lugar, as competências materiais. O município tem um rol de competências exclusivas ali no artigo 30, certo? Nos incisos 3 a 9. Logo no início do artigo, você encontra, e ali na maioria dos incisos, um rol extenso de competências exclusivas do município. Dentre elas, arrecadar os tributos que são de sua competência, criar, organizar e extinguir distritos, não são regiões metropolitanas, certo? Prestar os serviços locais de interesse local, dentre eles o transporte coletivo. Então essas são algumas atribuições materiais administrativas que o município tem e exerce de forma exclusiva. Agora, também o município vai desempenhar atribuições relacionadas a competências materiais administrativas comuns previstas no artigo 23. Assim como a União, os estados, também o município vai desempenhar atividades ou competências materiais comuns, ok? E aquelas do artigo 23 que a gente já citou. E as competências legislativas do município? Em primeiro lugar, o artigo 30 vai trazer um rol de competências privativas. Basicamente, legislar sobre assuntos de interesse local é competência privativa do município,
ok? Instituir os tributos de sua competência. O ISS, enfim, o IPTU, ITBI, são atribuições próprias do município. Então, quem legisla sobre elas? O município. E outros assuntos de interesse local. E ainda, o município tem um rol de competências suplementares, que não pode ser confundida com essa aqui dos estados. É também chamada competência suplementar, mas nos termos do artigo 30 da Constituição Federal, é uma competência suplementar para complementar, suplementar a legislação federal e estadual naquilo que for de atribuição do município. Perfeito? Então essa competência suplementar que o município tem é para complementar, suplementar toda a legislação federal e estadual naquilo que for do seu interesse. Por exemplo, em relação aos seus tributos. Perfeito? E o Distrito Federal? O Distrito Federal, ele tem todas as competências materiais e legislativas que foram atribuídas pela Constituição Federal, certo? Aos estados e aos municípios. O Distrito Federal é um ente federativo atípico, não é um estado, não é um município, é o Distrito Federal, se acostume com isso, perfeito? Ele é um ente federativo atípico. E a Constituição não nomina suas competências, não relaciona, apenas diz que o Distrito Federal exerce as competências materiais e legislativas próprias dos estados e dos municípios. Então, uma competência acumulada é uma competência acumulada. Agora, lembre-se de uma coisa que nós já vimos: uma parcela, uma pequena parcela das atribuições do Distrito Federal são tiradas dele e entregues à União. Como nós vimos, organizar, manter e legislar a Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros Militar, o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal é tudo atribuição da União. Isso desmente o fato de que o Distrito Federal é autônomo? Não. O Distrito Federal continua sendo um ente federativo autônomo, ok? Mas a sua autonomia, como dizem alguns autores, é parcialmente tutelada pela União. Lembre-se desse termo, parcialmente tutelado pela União, porque a União é ela que se encarrega de organizar, manter e legislar em relação a alguns serviços do Distrito Federal, mas são poucos, não são todos, ok? Agora, para fixar um pouquinho desse conteúdo, vamos fazer alguns exercícios. Acompanhe a leitura do primeiro. O Distrito Federal é ente federativo autônomo, pois possui capacidade de auto-organização, autogoverno e auto-administração, sendo vedado subdividi-lo em municípios. A questão está correta, está conforme os artigos 18 e 32 da Constituição Federal. O 18 diz que a República é formada pela União dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. Todos possuem autonomia, o que implica capacidade de auto-organização, autogoverno, autolegislação, certo? Então, o Distrito Federal é um ente autônomo. E ainda, segundo o artigo 32 da Constituição Federal, ele não pode se subdividir em municípios, certo? Então, o que é Brasília dentro do Distrito Federal? O que são as cidades satélites? São todas regiões administrativas. Não podem formar municípios. Então, a questão está correta, artigo 18 e artigo 32 da Constituição Federal. Vamos à próxima questão. Suponha que, após a edição de lei federal dispondo sobre normas gerais em matéria de previdência social, determinado estado da federação publicou lei dispondo sobre normas específicas nessa matéria, aplicável no âmbito estadual. Considerando essa situação, a lei, letra A, federal é inconstitucional, já que a matéria foi reservada à competência legislativa privativa dos estados e do Distrito Federal. Letra B, federal é inconstitucional, já que a matéria foi reservada à competência legislativa concorrente somente dos estados e dos municípios. Letra C, estadual é inconstitucional, já que a matéria foi reservada à competência legislativa privativa da União. Letra D, federal é constitucional, já que a matéria foi reservada à competência legislativa concorrente da União e dos estados e Distrito Federal, cabendo à União dispor sobre normas gerais. Letra E, estadual é inconstitucional, já que o estado somente poderia ter legislado sobre a matéria na ausência de normas gerais da União. A opção correta aqui é a letra D. E explicando, a gente explica as demais e por que as demais estão erradas. Legislar sobre previdência, dentre outros assuntos, é matéria de competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal. O município não entra nessa, certo? No âmbito da competência concorrente, a União legisla sobre normas gerais e não pode legislar sobre normas específicas. Os Estados e o Distrito Federal legislam sobre normas específicas. Então essas são as atribuições que cada um recebeu em matéria de legislação concorrente, certo? Agora, se a União não fizer a parte dela e legislar sobre normas gerais,
O Estado e o Distrito Federal podem legislar, além das normas específicas, as normas gerais. O inverso não vai acontecer. A União não pode se omiscuir na competência dos estados do Distrito Federal. Então, Previdência é a matéria de legislação concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. A União legisla sobre normas gerais, certo? Os estados do Distrito Federal sobre normas específicas. Então, letra D é a resposta, artigo 24, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal. Agora, revise as questões, volte ao conteúdo, faça todos os apontamentos. E aí, faça muito mais questões, todas aquelas que você dispuser, adotando esse mecanismo, ou seja, anota o fundamento. Porque no momento da prova, momentos antes, essas questões comentadas são um importante instrumento para a revisão do conteúdo. Perfeito? Muito boa sorte!